Caros amigos, aqui quem fala é Eduardo Valentim. Eu estou aqui para gravar uma videoaula, né, ensinando como instalar o Oracle Grid Infrastructure e o Oracle Database num servidor Linux. Oracle Enterprise Linux é o sistema operacional, versão 6, update 5, certo? 64 bits. A primeira coisa que vocês precisam fazer é ter o VMware ou VirtualBox instalado. O procedimento que eu vou fazer é com o VMware, né? Eu considero inclusive ele um pouco mais rápido, então eu recomendo que vocês façam o mesmo. A instalação em si, né, não é tão complicado, mas é preciso que vocês se atentem a algumas coisas que eu vou ensinar para vocês conforme a gente vai fazendo. Bom, vamos executar aqui o player. A gente precisa fazer, a gente precisa criar uma VM aqui. Você vai escolher a ISO que a gente vai usar. A gente está já colocando aqui Oracle Enterprise Linux 6.5, 64 bits. Vamos dar um próximo. Aqui você vai colocar o nome da máquina virtual e a localização, onde vão ficar os arquivos. Aqui eu deixei o arquivo, o local padrão mesmo. Vou dar um próximo. Tamanho máximo do disco. 20 GB vai ser a nossa partição raiz, tá? A gente vai usar uma partição só, a gente vai configurar futuramente mais partições, mas por enquanto vai ser esse disco único de 20 GB. A gente vai criar ainda mais. Vou deixar aqui desmarcado para ele não ligar a máquina depois que a gente criar. Ok. Vamos configurá-la. De memória, eu vou colocar aqui, por enquanto, para mim 4 GB, mas 3 GB é o suficiente. Menos do que isso, eu não recomendaria, né, instalar. Pode ser que apresente alguns erros, mas 2,5 GB eu acredito que ainda até funcione. Como a gente vai instalar o sistema operacional, o grid e depois o banco de dados, Oracle, aí fica um pouquinho complicado. Processadores, eu vou colocar aqui 4 processadores. Disco, eu só tenho um, eu vou adicionar mais agora. Hard disk, ok, criar um novo. Mais um de 20 GB, onde a gente vai colocar a partição para a instalação do grid e do Oracle Database. Lugar, ok. Agora a gente vai adicionar os discos para armazenar os dados do banco de dados, que vai ser no ASM. A gente vai usar o ASM usando 2 discos de 2 GB e 2 discos de 4 GB. Tá? Então são 2 discos de 2 e 2 discos com 4 GB, certo? Porque a área de dados, para o nosso banco de dados de teste, a gente vai criar lá um banco de dados de mais ou menos 1,5 GB. Então a gente vai usar essa área com 2 discos de 2 GB. E a área de backup, né, para a gente fazer backup e futuramente é a mesma lógica, é ideal que você coloque no mínimo 2 vezes ou 2,5 vezes o tamanho da área de dados. Então você especifica esse valor para a área de backup, já levando em consideração que você vai futuramente precisar armazenar lá no mínimo 2 backups, ou seja, fazer um backup de um banco de dados é um tamanho igual ao tamanho do banco de dados na área de backup. Quando você for fazer o próximo backup, você vai precisar armazenar primeiro e depois remover o backup anterior. Então essa é a lógica de, no mínimo, 2 vezes o tamanho do backup. Ou 2,5 vezes, porque tem a questão dos archives e outros arquivos que podem
estar contidos na área de backup. Bom, vamos então especificar aqui mais um disco com 2, um disco com 2, a gente está criando vários discos só para ilustrar, né? Para dar exemplo de como é que o ICM faz. A gente pode colocar vários discos ou só um disco, não tem problema. Contanto que os discos sempre sejam do mesmo tamanho, o ideal. Quatro, mais outro, 4 GB. Ok. Aqui, ok. Ok, configuração NAT. Nas opções, é interessante a gente já configurar a pasta compartilhada. Aqui. A pasta compartilhada, a gente vai adicionar o local aqui que eu já vou colocar, que a gente vai utilizar as mídias. Esse lugar aqui. Pronto. Finish. Já está habilitado. É claro que ela só vai funcionar depois se a gente instalar o VMware Tools. Ok? Beleza, tá tudo ok. 2 discos com 20 GB, 2 discos com 2 GB área de dados e 2 discos com 4 GB área de backup e outros arquivos para o ICM. Ok. Agora vamos dar o play. Aqui. Bom, a instalação do Linux é bem simples, certo? A gente vai usar mesmo a interface gráfica para instalar. Bom, não é necessário a gente testar a mídia. Vamos pular. Ok, primeira tela, apresentação. Geralmente eu prefiro instalar em inglês, mas você pode escolher uma linguagem, por exemplo, aqui embaixo tem português Brasil. Vou deixar em inglês. O teclado dependerá do seu teclado. No meu caso é a BNT2. Bom, se você tivesse algum disco especial, alguma configuração que necessite de drivers e etc., você poderia selecionar aqui em dispositivos especializados. Mas, no nosso caso, dispositivos básicos irá resolver. Aqui ele pergunta se você quer utilizar esses discos que não foram detectadas partições, ok? E como ele não detectou, ele diz, olha, você quer realmente utilizar esse disco porque eu não consegui enxergar o que tem aí dentro. Aí você, ok, descarte qualquer dados que estiverem lá. O nome da máquina que eu vou utilizar com srv-oracle. A rede, o que a gente poderia colocar logo aqui é para ele habilitar e conectar automaticamente quando iniciar. No ambiente de produção, provavelmente também vai ser necessário colocar logo o IP. Então, se você já tiver o IP, você coloca o manual e preenche o IP aqui. Ok? Como eu vou precisar acessar a internet para instalar um pacote antes de instalar o Oracle, por conta do VMware Tools, eu vou deixar ele automático. E a gente pode mudar também a configuração do IP posteriormente. Clicar, fechar aqui. Pronto. Vamos dar um próximo. É interessante desmarcar o UTC para evitar qualquer problema de horário de verão, fuso, etc. futuramente. Marquei Fortaleza. Se você estiver em outro local que tem horário de verão, é interessante você marcar
local e marcar aqui o TC. A nossa senha, por enquanto, vai ser Oracle. Obviamente, em produção, considere alterá-la. Aqui ele dá um aviso que é muito simples, baseado em dicionário, você passa para frente. Vamos usar todo o espaço disponível em uma partição, que seria uma partição de 20 GB que a gente tem. Mas vamos marcar essa opção Review para a gente modificar um pouco o layout. Na próxima tela ele vai perguntar quais discos a gente vai utilizar para instalar o Linux, né? Onde seria instalado o bootloader, etc. Selecionamos aqui o primeiro disco. Próximo. Bom, nessa tela a gente tem as partições e os LVMs, os volumes lógicos que o Linux já criou, né, já sugeriu. É interessante a gente criar volumes lógicos para o Linux e para a partição de instalação do Oracle também, que pode ser futuramente que você precise expandi-las, né, redimensioná-las, etc. Então, é interessante criar como LVM. Para os discos da SM, também pode ser possível configurar LVM para que você redimensione discos, etc. Mas para o SM, adicionar discos também é possível. Então você pode expandir o espaço em algum volume lá do SM sem ter que expandir um disco. Basta adicionar um novo disco. Então a gente vai deixar o dispositivo sozinho, sem LVM, para os dados do SM. Só vamos mesmo utilizar aqui o segundo disco de 20 GB, que é esse aqui que eu selecionei. Vamos criar um volume lógico nele, físico. Vamos selecionar aqui apenas o SDB, deixamos selecionado ele apenas. Usar o máximo de espaço que ele tem e dar um OK. Opa, esqueci de alguma aqui. Esses dois estavam faltando. OK. Bom, depois de ter criado o volume físico, vamos criar o volume lógico. Criar LVM, deixar o tamanho padrão e o nome padrão mesmo. Adicionar aqui uma partição. Vamos chamá-la de U01 para seguir a convenção que a Oracle recomenda. Deixamos tudo padrão. OK. OK. E vamos passar. Os demais discos a gente vai usar posteriormente. Próximo. É apenas um aviso, formate as partições. Escrever os dados do disco. As alterações. Aqui ele pergunta em que dispositivo a gente vai definir o bootloader. Basta deixar tudo padrão e clicar em próximo. Nessa última tela, a gente vai escolher os pacotes, né? É interessante que a gente já configure a interface gráfica, porque no Oracle Linux 6, na versão 6, e Red Hat inclusive, eles desabilitam a interface gráfica por padrão. Quando a gente vai instalar usando a interface gráfica, é interessante que você instale para que a gente não tenha dificuldade depois instalando mais pacotes para que a gente consiga acessar a interface gráfica. Então vamos customizar agora. E nessa tela principal, a gente vai aqui em Desktops e vamos marcar Desktop, Desktop Platform, Fonts, General Purpose Desktop, Graphical Administration Tools e X-Windows System. É o suficiente para a gente ter a nossa interface gráfica. Vamos dar um próximo.
Você pode desabilitar a interface gráfica depois, né? Se toda a instalação for feita com sucesso, sem nenhum problema, você pode desabilitar a interface gráfica e ficar somente com o terminal. Pronto, agora é só aguardar o término da instalação. Tendo concluído a instalação, só clicar em Reboot. E aí o Linux será iniciado. Ok, na primeira tela, a tela de boas-vindas. Vamos dar um próximo. É preciso alguma configuração ainda ser realizada, mas que também é bem simples. Aqui tem o contrato de licença. Para definir atualizações de software, é recomendável que você utilize, faça o registro, né? E utilize o suporte da Oracle. Mas como é uma versão gratuita, não é obrigatório. Tá? Se quiser, você pode ter o suporte com a Oracle, né, entrando em contato com eles, realizando a compra desse suporte, que daí qualquer intervenção que seja necessária corrigir algum problema no sistema operacional, a Oracle fará esse suporte. Tá? No nosso caso, não, eu prefiro registrar posteriormente. Aqui ele informa, não, depois. Bom, se o sistema não está configurado para atualizar, ok, sem problemas. Aqui não precisamos criar nenhum usuário, vamos criar o nosso usuário depois. Sim, confirmo. Sobre a configuração de hora, podemos deixar padrão. Não precisamos configurar o dump. Né? O kdump, é um mecanismo que ele faz um dump do kernel se houver algum problema no kernel, algum crash do sistema, ele vai gerar um arquivo. No nosso caso, a gente não precisa configurar. Concluímos a nossa configuração, e daí o Linux já pode ser utilizado. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é instalar o VMware-Tools. Isso vai facilitar a nossa vida. Quando a gente precisar copiar e colar, acessar as pastas compartilhadas e etc. Vamos entrar aqui como root, como usuário root. Senha Oracle. Apenas uma mensagem informando que você é superusuário, para tomar cuidado. Certo. Ok. Vamos abrir um terminal. Botão direito, abrir um terminal. No nosso terminal, vamos verificar o que temos aqui de partições. Perceba a partição que a gente criou de 20 GB para o sistema operacional e outra partição NVM aqui para o /01, a gente vai usar posteriormente. Bom, como eu disse, o que a gente precisa fazer primeiro é instalar o VMware-Tools. Para isso, é preciso que a gente instale alguns pacotes necessários para essa instalação e configuração do VMware-Tools. É necessário que a gente tenha, antes de tudo, a mídia, né, que a gente utilizou para instalar, a mídia montada e a gente utilizar alguns pacotes que ela já possui. A mídia não tem o pacote kernel headers, e para isso a gente pode usar também o repositório da Oracle, que já vem configurado no Enterprise Linux 6.5, tá ok? Vamos montar logo aqui a unidade, a mídia que a gente precisa.
Vamos lá, ok. Conectado. Ok. Ok. Estou nossa mídia aqui. Vamos fazer a configuração através da linha de comando. CD Media. Ok. O tab completa, tá? Vamos ver aqui o diretório. Packages. Precisamos aqui instalar vh kernel UEK Devil. Ok. Vamos instalar o Pinutius. Ok. Já está instalado. E o GCC. Já está instalado também. E precisamos do kernel headers, que não tem aqui na mídia. Ele pede uma confirmação. Ok. E vamos autorizar. Autorização de chave também. Ok. Pronto. Estamos aptos a prosseguir com a instalação do VMware Tools. Vamos aqui. Instalar o VMware Tools. Preciso desmontar aqui, senão ele... Mídia. Pronto. Desmontamos. E vamos... Ok. VMware Tools. Vou copiar aqui o nosso arquivo para um diretório no Linux. Vamos entrar nesse diretório, vamos descompactar com xzvf o nome do arquivo. Pronto. Agora vamos entrar no diretório e instalar. Confirma, 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 confirma. Enter, 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 enter.
Sim, ok. Enter. Nesse caso, eu não preciso configurar a impressão e etc. Então, digito no e enter. Ok. Deu um erro ali, mas ignora. Ele diz que é necessário reiniciar o X para que as configurações gráficas entrem em vigor. Por enquanto não. Depois a gente reinicia tudo de uma vez. Vamos desabilitar o SE Linux, que é uma das recomendações da Oracle. E aí etc SE Linux config. Aqui vamos editar o VI, apertando o I, disable. Vamos apagar o resto e salvar. Pronto. Aqui a gente não desabilitou ainda, tá? A gente apenas desconfigurou para que, se a gente reiniciar, ele vai iniciar de forma desabilitada. Mas ele está ainda funcionando. O SE Linux ainda está no ar. Para a gente desabilitá-lo em tempo real, echo SE Linux enforce. Ok. Depois de desabilitar o SE Linux, podemos configurar um IP fixo para nossa placa de rede através da configuração. Vamos lá. Aqui em IPv4, a gente coloca manual, adiciona um endereço, que vai depender do seu ambiente. No nosso caso aqui, como é virtualizado, não tem problema. Colocamos a máscara, um gateway, é só para configurarmos um IP fixo. Depois de configurar o IP, vamos editar o arquivo de hosts, para que a instalação não tenha problema. No arquivo de hosts, a configuração padrão que já vem é o IP de loopback, que é esse IP aqui, e o IP também de IPv6 loopback. Esse IP a gente não vai precisar, então a gente comenta essa linha. O que a gente precisa também configurar é o nosso IP com o nome que a gente escolheu para ele, nosso servidor, srv-oracle. Se tivesse um nome com domínio, como a gente criou somente um nome comum, simples, se tivesse domínio, basta a gente colocar srvoracle.com. .domínio, por exemplo, .oracle.com, se o domínio fosse oracle.com. Já que não, a gente deixa srv-oracle e salva. Não podemos esquecer também de desabilitar o faro. Clique em Disable, aplicar, confirma e sai. Agora sim, a gente precisa configurar e instalar, né, os outros pacotes. Os pacotes necessários para a instalação do Grid e do Oracle Database, 11G. Vamos desmontar o VMware Tools. Vamos pedir para montar a nossa ISO. Ok. Não montou. Ok.
aqui. Media. Packages. E vamos começar a parte chata. RPM. A gente está fazendo manual caso alguma dificuldade quando for instalar sem internet, né? Sem um repositório. Porque a Oracle ela disponibiliza um repositório público que, inclusive, a gente até utilizou quando precisávamos do kernel headers. Então é possível utilizar um pacote que o Oracle disponibiliza para configurar de forma mais rápida a pré-instalação do grid do Oracle Database. Esse pacote ele está disponível via i1. É o utilitário de instalação de pacotes. Vamos instalar manualmente. Aqui já está instalado. Precisamos também do libc 32. Esqueci aqui do UVH. Ok. UVH. Toda essa lista está disponível lá no site da Oracle. Ok? Os pré-requisitos de instalação estão lá. RPM, -UVH, libc common, libc devel, x86 e 64, libc headers. Estou colocando logo vários na mesma linha, os libcs, todos instalados. Ok. Todos os 64 instalados, né? Então vamos ver esse daqui 32. Pode ser que ele não. Bom. Vou tentar colocar aqui. Libc devel. Isso estava faltando. UVH, FOutils, M4 já está instalado, e o devel. Faltava o devel. libstdc devel 64. gcc C++, KSH, libio, 32 também, devel,
32 também. libgcc. 32 e 64 já está instalado. stdc mais 32 e 64. Ok, já está instalado. Make já deve estar instalado também. Já está. ctl devil, ok. sysstart, interessante colocar também. Já está instalado. Ok. Ok. Coloquei logo os dois. Unix ODPC x8664 e o Devil x8664. Também o Oracle ASM suporte. Pronto. Depois da instalação dos pacotes, a gente pode configurar os parâmetros do kernel. Para isso, precisamos editar o arquivo sysctl.conf. Vamos lá para a última linha, vamos adicionar mais linhas aqui e configurar. Aqui não tem tanto problema se você esquecer de algum parâmetro ou configurar algum parâmetro errado, pois na hora da instalação, o Oracle Universal Installer, que é o instalador da Oracle, ele vai verificar se os parâmetros já estão ok. Se tiverem com alguma diferença, algum valor não suficiente, ele vai sugerir a correção, inclusive pode até corrigir para você.
Vamos salvar até aqui. Ok. Por enquanto, apenas alteramos valores. Se ctl-p ele é efetiva, vamos configurar agora os limites do que? Security limits.conf. Vamos lá para a última linha. Penúltima linha, abrir. Oracle. Soft. Número de processos. Para o Oracle e para o Grid. Fica mais fácil. Como são dois usuários que a gente vai criar, um para cada instalação, uma para o Grid e outra para o Oracle, vamos aplicar aqui. Se necessário mudar posteriormente, a instalação vai nos avisar. Ok. Vamos agora adicionar os usuários e grupos. Bom, ok. Agora vamos adicionar os usuários. Vamos agora definir a senha. A senha do Oracle, vamos deixar a Oracle por padrão. Considere mudar posteriormente. E a do Grid também. Usuário Grid. Vamos criar os diretórios agora. Para facilitar, né? Ok. A partir daqui a gente já pode inclusive já configurar o arquivo bash profile. Esse arquivo ele é executado sempre que aquele usuário específico se loga. Então, para posteriormente, se quisermos editar, se quisermos utilizar o usuário Oracle para fazer alguma operação, ou o usuário Grid, ele automaticamente vai carregar, vai executar esse arquivo
esse script e já vai carregar as variáveis. Então, facilita o trabalho da gente. Vamos editar o arquivo. O do Oracle primeiro. Nesse caso, está aqui o arquivo. Arquivo executado sempre que o usuário loga. E a gente configura aqui as variáveis. Como a nossa instância de teste será chamada de ORCL, vamos colocar aqui ORCL para unique name e SID. O MESC 022 como recomendação. Pronto. Vou copiar isso aqui, que isso aqui vai me ajudar para fazer o outro. Salvei. Agora vou editar o do grid. Essa configuração é ideal que você faça antes, mas não tem problema se você fizer depois. Grid. Aqui vai ser grid. Não é necessário ter mais do que um grid. Aqui a gente tira, não precisa a gente deixar. O SID vai ser o SM, que é a instância associada a esse home, a instância do gerenciamento dos discos, dos volumes, que o database irá acessar. Vamos salvar aqui e sair. E pronto. O que a gente precisa fazer agora é configurar os discos do ASM. A gente precisa configurar o ASMlib, que é uma API que a Oracle disponibiliza para ter uma configuração dos discos do ASM de forma mais simples, já carregar os discos no boot, definir permissões inclusive, e a documentação inclusive informa que melhora um pouco o desempenho. Para executá-la, deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela. Pronto. É só chamar tc init.d Oracle ASM configure -i. Ele pergunta qual usuário que vai ser o dono da interface. Grid. O grupo associado é a ASM admin. ASM admin. Ok. Carregar no boot? Yes. Iniciar, escanear discos no boot? Yes, já está como padrão. Enter. Pronto. Já configuramos o ASMlib. Falta então configurar os discos. Lembra daqueles discos que a gente criou 2 de 2 e 2 de 4 gigas? Então, vamos ver agora. fdisk -l. Estão aqui na lista. Estão um pouco bagunçado, a gente pode fazer assim. Pipe grep sd.
gente tem aqui, ó, SDE, SDC, SDF e SDD. Seguindo a ordem, SDC de 2 GB, SDD de 2 GB, SDE de 4 GB e SDF de 4 GB. Ok. O restante está sendo utilizado, SDB e SDA. São esses 4 aqui que a gente vai utilizar. Vamos criar partições neles, mas não vamos formatá-las. Quem vai formatar vai ser o ASM, quando ele for utilizado. Para isso, vamos criar as partições com fdisk. fdisk/dev. Vamos pegar aqui o primeiro, stc, enter. Vamos criar uma nova partição com o N. Escolher a partição primária com o P. Número da partição 1. Primeiro cilindro, enter. Último cilindro, enter, para ele usar o disco todo. Depois disso, confirmar as alterações. W. Vamos pegar o próximo disco e você repete esse procedimento para todos os discos que você quer configurar. Cuidado para não errar. Pronto. Já pegamos todos os discos, já criamos as partições em todos os discos. Agora vamos nomeá-los para o ASM. Vamos escrever nos cabeçalhos desses dispositivos, desses discos aí, para que o ASM identifique e comece a trabalhar com eles. Execute Oracle ASM. Create disk. Data 1, nosso primeiro disco de dados, vai ser o /dev/sdc1. É a partição que a gente criou do dispositivo SDC. Pronto. Escreveu no header, instanciou o disco. Vamos criar o próximo, SDD1 e data 2. Pronto. Como agora não é mais dados, vamos chamá-lo de FRA, acrônimo para Fast Recovery Area. Novo disco, ok. F2 aqui, ok. Temos os nossos 2 discos de dados e 2 discos de backup, área de backup, para serem reconhecidos posteriormente pelo ASM. Nosso trabalho aqui, por enquanto, está feito para a gente começar a instalação. Okay? O que a gente precisa fazer antes, né, o ideal que a gente faça isso, é a gente dar um reboot. Toda a configuração que a gente fez entrar em vigor e a gente começar com a parte de mídia, baixar as mídias, inclusive se você já não tiver baixado, e copiar as mídias para o servidor e instalar. Vamos dar um reboot. Ok. Vamos entrar como usuário grid, sem a Oracle. Vamos abrir um terminal com ele, com o usuário grid, e um terminal com o usuário root. Vamos precisar executar algumas operações aqui. Deixa aqui. Root, Oracle, ok. Temos aqui, se a gente digitar um df, deixa eu separar melhor isso aqui. Um pouco.
a gente tem aqui uma partição, ó. Essa partiçãozinha aqui montada faz referência ao nosso compartilhamento do Windows. IT, HGFS, ó, Oracle, tá aqui os nossos arquivos de mídia. Essa mídia a gente baixa do site da Oracle. Vamos ver aqui onde é que como é que a gente pega lá. Ok. Para baixar, você pode vir aqui, Oracle Database, aceita a licença, o acordo. E aqui tem 11G Release 2. A gente escolhe de acordo com o nosso tempo operacional, no nosso caso é o Linux 2664. A gente clica aqui See All, aceita novamente. Temos aqui os dois arquivos da instalação do banco de dados e esse terceiro arquivo, terceira seção, é sobre a instalação do grid, Oracle Grid Infrastructure 11G Release 2 para Linux 2664. Nesse caso, a gente vai baixar essa versão aqui. Porém, lembro que essa versão ela tem um probleminha na instalação. Ela não é compatível, não é homologada para funcionar na versão 6.5 do Oracle Enterprise Linux, inclusive Red Hat também. Na verdade, não só a 6.5, mas a versão 6 do Oracle Enterprise Linux e do Red Hat Enterprise Linux também, Fedora não lembro nem se, aliás, CentOS, não são compatíveis. Vão dar erro quando for instalar o Grid Infrastructure. O que a gente pode fazer? Na hora da instalação, a gente vai fazer uma configuraçãozinha lá para que a gente possa passar por esse erro, certo? Mas o ideal é que você tenha a versão atualizada disso daqui, que é a versão 11.203. Essa versão 11.203 só está disponível através do suporte da Oracle. Então você precisa pagar o suporte para baixar uma versão mais atual, ok? Bom, depois que você baixa os 3 arquivos, coloca numa pasta, no nosso caso estão aqui. Você pode copiar direto para a sua máquina os arquivos ou já descompactar direto. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui para o nosso grid. Vou lá para o HGT Oracle. Aqui os meus arquivos. Zip Linux. Vou precisar do grid por enquanto. -d barra U01. Ok. Estou descompactando já lá os arquivos. Vou aumentar aqui, né? Ficar melhor. Ok. Concluiu a descompactação. Agora a gente já pode executar. Bom, na primeira tela a gente vai
escolher que tipo de instalação que a gente vai fazer. No nosso caso não é cluster, no nosso caso é configurar e instalar o grid infrastructure para um servidor único, sozinho, sem cluster. Vamos marcá-lo, clicar em Next. Aqui você pode escolher mais linguagens. Vou deixar só em inglês por enquanto, clicar em Next. Aqui a gente vai escolher os discos disponíveis para a gente criar um grupo, um disk group, né? Ou seja, um grupo de discos para o SM. No nosso caso, a gente não vai configurar nenhuma redundância. A redundância vai ficar externa, ou seja, estamos confiando em unidades de armazenamento como storage e etc. Caso você queira configurar redundância de discos, ou seja, se um disco for perdido, for danificado, os dados estão disponíveis no outro disco, uma espécie de RAID 1, você clica em Normal. Lembrando que em Normal vou precisar pelo menos de 2 discos. No nosso caso a gente tem 2, mas não precisa a gente configurar espelhamento agora. Se a gente configurar em High, a gente vai precisar de no mínimo 3 discos, ou seja, é uma espécie de RAID 5. Vamos deixar externo. A gente precisa aqui definir os discos candidatos. A gente não está vendo nenhum, porque no Oracle Enterprise Linux 6 ele não funciona muito bem com a smlib com relação à identificação dos discos. No Oracle Enterprise Linux 5, ele mostra aqui o nome dos discos, data 1, data 2, da forma que a gente criou. O que a gente precisa fazer aqui é simples, é só mudar o caminho de descoberta. A gente coloca lá o caminho manual, dev oracle sm disks. Aí a gente coloca um asterisco aqui, que ele já mostra pra gente os 2 candidatos. A gente marca os 2 de dados, somente de dados, e vamos clicar em próximo. Para a senha, aqui é a senha do usuário ASM-SNMP, ok? Vamos definir a senha do sys, inclusive, também, do sys e do ASM-SNMP. Vamos colocar a senha padrão Oracle, mas interessante você mude posteriormente, ou, se for um ambiente produtivo, já pode mudar logo aqui, colocar uma senha mais forte. Como a gente criou vários grupos, voltado para a administração com separação de responsabilidades, é interessante que você associe aqui cada grupo que você criou. Se você não configurou, você poderia colocar DBA. No nosso caso, colocamos os grupos aqui, o Oracle já assumiu inclusive. Se eu não tivesse definido aquelas variáveis lá no Bash Profile, ele iria assumir um padrão, que é exatamente esse. O que eu fiz foi só colocar lá o mesmo padrão que a Oracle iria assumir. Aqui é o Oracle Base e aqui é o Oracle Home. O Oracle Base, na nossa instalação do grid, vai ser diferenciada, vai ser dentro de /01/pp/grid. E a instalação do Oracle Software que a gente vai instalar vai ser esse outro diretório. Ele já assume o Oracle Inventory, o local onde vai ficar as informações sobre o que está sendo instalado nesse servidor. E aqui o grupo ele já definiu o install responsável por essa inventário. Ele vai fazer a verificação dos parâmetros agora e dos pacotes. Existe aqui uma série de pacotes que ele diz que não existe. Na verdade, existem. Esses pacotes que ele diz que não existem é problema de compatibilidade da instalação com a versão do Linux. Então, esses pacotes já existem, já estão instalados, mas ele diz que não. Para a gente passar dessa parte, a gente manda ignorar. Aqui também tem a parte de swap. Ele informa que o swap necessário é 3 GB, a gente só tem 2. No nosso caso, como é instalação de teste, não é necessário a gente se preocupar com isso agora.
A gente pode ignorar tudo e passar. No final ele faz um resumo e aqui dá a opção de você salvar um arquivo de resposta. Esse arquivo de resposta ele pode ser utilizado posteriormente para que uma instalação silenciosa seja realizada do grid. Com essas mesmas configurações que foram realizadas aqui, que foram definidas, esse arquivo de resposta contém. Então é possível que você execute a instalação sem a interface gráfica. Vamos definir Finish e esperar a instalação. Ok. Nesse estágio, ele pede para executar dois arquivos de scripts com o usuário root. Vamos executar primeiro, segundo a lista aqui, o orainst root. O segundo a gente só vai executar depois que a gente fizer uma configuração que é necessária devido à incompatibilidade da instalação 11.2.0.1 com o Oracle Enterprise Linux 6. Vamos aqui copiar. Aqui na opção de colar, vamos digitar. fp ora inventory ora inst root. Define as permissões do inventário do Oracle e retire as permissões de todo mundo. Pronto. O próximo passo é alterar um arquivo na instalação antes de executar esse script root.sh. Vamos lá. O arquivo está aqui. O 01 app grid product 11.2.0 grid crs install crs config lib.pm. A gente precisa ir para a linha, a gente precisa procurar pela string ohast. Ok, vamos dar um next aqui, um n, para ir para a próxima, e para a próxima. Vamos ver, é aqui. Ok, é aqui mesmo. Vamos descer um pouquinho. É aqui. Antes dessa parte iniciar o HSD, a gente precisa inserir uns dados aqui. Para isso, como eu já tenho um arquivo aqui de passo a passo, deixa eu abrir um novo terminal. Vou enviar aqui. Bem aqui, ó. Eu já copiei essa parte, esse texto eu vou deixar disponível. Eu vou deixar disponível para cópia. Vou pegar aqui de novo, copiar, colar. Pronto, vamos salvar. Vamos criar esse arquivo aqui, /tc init oracle ohast.conf. E a gente vai colocar isso aqui dentro. Copiar, colar, salvar. Pronto, agora a gente pode executar o root. Esse outro arquivo. Pronto. Do contrário, ia dar um erro bem aqui em adicionar o daemon para o init tab.
aí ele ia passar, ia tentar iniciar e não ia configurar, não ia iniciar nem configurar, e a gente ia ter problema, não ia funcionar a instalação. Ok, deu tudo certo. Vamos minimizar aqui e continuar dando um OK. Agora ele vai configurar o Oracle Net, parte do Listener, vai configurar o ASM e vai concluir. Ok, instalação completada. Ao final da instalação, a gente tem o Oracle Grid configurado, Listener configurado, Oracle Restart configurado e o Oracle ASM também. São os recursos disponibilizados pelo Oracle Grid Infrastructure. Para a gente verificar se está tudo ok, a gente pode executar um CRS-CTL status res-t. Aqui a gente vê que o disk group data, o listener, o ASM, o CSS, o diskmon são todos recursos do grid e estão configurando, estão funcionando corretamente. Para a gente concluir, a gente precisa configurar o disk group FRA, aquele lá responsável para armazenar os backups, etc. Até então a gente só tem o data. Vai configurar o FRA agora. Pode ser via interface gráfica ou via linha de comando. Vou mostrar das duas formas. Via interface gráfica, você tem que digitar ASMCA. Ok. Aqui basta clicar em criar. Aqui você coloca o que você quer. O nome que a gente vai escolher é esse. Redundância externa. Selecionamos os dois discos. Mais aqui para baixo tem opções avançadas. Geralmente eu coloco aqui a compatibilidade 11.2, já que a gente não vai colocar o banco de dados mais antigo, então a gente coloca 11.2 também. Repete aqui. E dá um OK. Quando eu clico em OK, ele já vai criar o disco e vai disponibilizar. Vou fazer agora da parte usando linha de comando. Vou cancelar, vou fechar. A gente não criou nada. Como nossas variáveis já estão todas definidas, fica fácil. sysasm, logamos como sys aqui na instância ASM e vamos digitar o comando. Create disk group, o nome do disk group nosso é FRA, redundância externa, os discos que vão fazer parte, barra dev, barra Oracle ASM, barra disks, barra FRA, o que tiver FRA, né? FRA 1 e FRA 2. Então, se eu colocar asterisco, vai funcionar também. O atributo que a gente tem lá, que a gente configurou, era o compatible rdbms, que o valor dele era 11.2, e o compatible.sm, que é o 11.2. Enter. Pronto. Esse grupo criado. Finalizamos nossa instalação do grid. Vamos ver agora como ficou aqui, ó. Temos o nosso FRA disponível. Vamos fechar. Agora a gente precisa iniciar o usuário Oracle. Vou fazer o logoff e o logon com o usuário Oracle.
Ok, vamos abrir um terminal. Vamos abrir também o terminal como root. Deixa eu ver aqui. Tem permissão. A nossa instalação do grid está aqui. Vou removê-la, liberar um pouco mais de espaço. E agora vou descompactar. Descompactar como root mesmo. MT, HDFS. Vou descompactar agora a instalação, a mídia do database. Zip. Database 1. Menos D, qual o destino no barro 01. Enter. Ok. Depois do primeiro disco, a gente põe o segundo. No mesmo local. Pronto. Concluímos a nossa descompactação. Agora a gente já pode iniciar a instalação do Oracle Database. Falta um detalhe. Vamos fornecer as permissões. Para que a gente possa iniciar. Na primeira tela a gente não precisa configurar nada, apenas desabilitar os updates via My Oracle Support. Caso você queira configurar, é necessário ter suporte, realizar a aquisição do suporte anual para que seja configurada essa parte. Então, vamos ignorar aqui, clicar em Next. Basta confirmar, clicando em Yes. Nessa tela, a gente precisa apenas instalar o software de banco de dados. A gente não vai criar um banco de dados nem atualizar. Vamos criar manualmente posteriormente. A nossa configuração não é rack, não é cluster, é uma instalação de instância única. Vamos clicar em próximo. Aqui você escolhe a linguagem. A linguagem definida em inglês aqui para mim já é o suficiente. A instalação vai depender do seu licenciamento. Enterprise possibilita que você escolha outros componentes, outras options, também licenciáveis. No nosso caso, como teste, a gente pode selecionar Enterprise Edition. Mas todas elas dependem de uma aquisição de licença. Vamos clicar em Next. Oracle Base. A gente tem esse diretório. E o Oracle Home a gente tem esse outro diretório. Também condizem lá com a configuração do Bash Profile. A configuração das variáveis que foram definidas através do script Bash Profile refletem na instalação do Oracle Database. Nessa tela, também assume os grupos que a gente criou no início, também com separação de privilégios. Nesse caso, o Oracle já assumiu
automaticamente os grupos que a gente criou. Vamos clicar em próximo. As mesmas verificações de pacotes, parâmetros e outros recursos do servidor são realizadas agora. Como eu falei anteriormente, a instalação do 11.2.0.1 ela é incompatível com essa versão do Oracle Enterprise Linux. Então, os mesmos alertas aparecerão. No caso do swap, é a única exceção. Realmente só temos 2 GB disponíveis e o valor recomendável é 3,85. Um valor igual a RAM que a gente configurou, ou aproximado. Vamos ignorar, nesse caso a gente não precisa se preocupar, e dar um próximo. Da mesma forma que é na instalação do grid, ele dá um relatório no final e um botão para que salve o arquivo de resposta. Pode ser utilizado posteriormente, sem necessidade de executar a instalação via interface gráfica. A instalação é feita silenciosa e todas as perguntas, todos os parâmetros necessários já são definidos aqui dentro, de acordo com a instalação que a gente fez. Vamos concluir e aguardar o fim. Ok. Antes de concluir a instalação, ele também pede para executar um arquivo de script como root. Ele já tem aqui a tela de root. Basta executar. Aqui, como já existe esses arquivos lá no caminho, ele pergunta se você quer substituir. Não é necessário. É só digitar Enter, Enter, Enter e está concluído. Vamos digitar aqui OK. Pronto, instalação concluída. Fechar. Pronto. Ok. A instalação do Oracle foi realizada. O que a gente pode fazer agora como um teste, para saber se tudo está funcionando corretamente, é criar um banco de dados. Vamos usar o utilitário DBCA. Próximo. Vamos criar um novo banco de dados. Um banco de dados propósito geral. ORCL. Configurar o Enterprise Manager. Tarefas automatizadas. Vamos usar aqui uma senha Oracle padrão. Próximo. Confirmo. Usar o SM que a gente configurou. Está aqui o data. Vamos usar o data para os dados. Se a gente quiser espelhar redolog e control file, a gente pode especificar aqui mais data e mais fra. Ele pede a senha do ASM SNMP, a gente configurou como Oracle. Ok. Vamos configurar a Fast Recovery Area também. Ou Fast Recovery Area, que é como a Oracle chama atualmente. Ok. O arquivamento também pode ser habilitado agora, ou depois, se preferir. Próximo. Esquemas de exemplo, a gente tem essa opção quando a gente seleciona o template propósito geral. Aqui são apenas esquemas, objetos, para a gente realizar teste, etc. Pode deixar marcado, a gente vai só criar apenas o banco de dados, não tem problema. Memória disponível para ele. Vou deixar aqui só 1 GB. Só teste. Aqui a quantidade de processos, o caráter 7 do seu banco. Considere usar Unicode se não houver uma definição concreta.
Aqui vai usar toda a memória disponível de forma automática. E24, modo de conexão. Está tudo pronto. Próximo. Aqui a gente não precisa mexer em nada, só se necessário. Criar o banco de dados. Concluir. Nosso relatório. Pode também salvar o arquivo de relatório final. E OK. Ao final da criação do banco de dados, ele mostra um resumo, inclusive com o site, a homepage da Database Control e a possibilidade de alterar aqui as senhas e desbloquear contas. No nosso caso não é necessário. Vou copiar aqui esse link, dar um exit. Vamos abrir aqui o navegador. Estiver. Não instalei. OK. Vamos aqui rapidinho configurar a rede para eu conseguir baixar o navegador para a gente ver como é que tá. Install Firefox. Falta isso. OK. OK. OK, pessoal. Eu fiz essa instalação do Firefox só para a gente ver a interface gráfica, certo? Mas não é necessário vocês fazer. Vocês podem acessar remotamente depois. Vou voltar aqui à configuração que a gente tinha definido, para que a gente não tenha nenhum problema com o listener. OK. Clicar. Autenticar. Close. Pronto. OK. Understand the risks. Confirm. Tá aí a nossa tela. Sys Oracle, SysDBA, login. Vamos ver como é que fica aqui. Tá aí a nossa tela. ASM aqui, OK. Oracle Restart Enable. Tudo OK. Tudo funcionando. Podemos verificar também aqui que os serviços estão lá corretamente. Nosso banco de dados aqui criado com todos os outros recursos do grid. É isso aí. Com isso encerramos o nosso tutorial de instalação do Oracle Grid.
Espero que tenham gostado e tenham conseguido fazer sem nenhum problema.